Senhor presidente, eu queria me somar ao pronunciamento que fez nosso ilustre colega, deputado Júnior Mock, com relação à preocupação acerca da relicitação da BR-163 e especificamente ao pedido de informações com relação à concessionária CCR-MS Via. Eu queria pedir autorização para o nosso colega deputado para assinar conjuntamente esse pedido de informações, porque eu quero dizer, senhor presidente, eu estou muito preocupado com as notícias que nós estamos recebendo nos últimos dias. Recentemente nós tivemos a notícia da prorrogação por mais 2 anos, seja da concessão da BR-163, seja da Malha Oeste pela ANTT, e agora, mais recentemente, na semana passada, um voto do ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, com relação à legalidade ou não do procedimento da NTT com relação à BR-163. Senhor presidente, nesse recesso eu tive a oportunidade, com mais tempo para estudar, eu baixei o contrato de concessão, eu baixei o contrato dos seus aditivos, o primeiro termo aditivo, o segundo termo aditivo, o terceiro termo aditivo. É um verdadeiro crime que está sendo feito com o Mato Grosso do Sul. Não há exagero nenhum em dizer que é um abuso a forma como a NTT está tratando a 163, e eu vou dizer por quê, senhor presidente. Quando lá em 2014 a CCR teve a obrigatoriedade de duplicar a BR-163 com mais de 800 quilômetros, ela tinha uma série de compromissos de investimentos robustos, significativos, que iam fazer com que a 163 pudesse ser, de fato, essa verdadeira artéria para levar o desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul. Ocorre que, desses 800 quilômetros, ela fez pouco mais do que 10% disso. Por quê? Porque era condição do contrato de concessão que, para que ela começasse a fazer a cobrança do pedágio, ela fizesse pelo menos 10% desse investimento. Então, ela fez cerca de 80 quilômetros de asfalto, de duplicação, e passou a cobrança do pedágio. Muito bem. Ato contínuo, a CCR deveria ter conseguido, com recursos próprios ou através de financiamento, recursos para fazer todos os 90% restantes da obra, até para fazer 100% da duplicação. O que aconteceu? Ela não conseguiu realizar esse financiamento, alegou crise financeira, alegou problemas no mercado nacional e internacional de crise, e não o fez. Ocorre que a NTT, como órgão regulador, como agência fiscalizadora, deveria a NTT ter declarado a inadimplência do contrato pela CCR, ou seja, a CCR não cumpriu o dispositivo contratual, não cumpriu os marcos estabelecidos no contrato de concessão e, portanto, deveriam ser aplicadas as sanções previstas no contrato. Quais são essas sanções previstas no contrato, senhor presidente? A caducidade da concessão. Então, deveria a NTT, se tivesse seguido o contrato de concessão, ter cassado esse contrato de concessão da CCR-MS Via. E eu pergunto para vossas excelências, qual foi o motivo de não invocar a cláusula de rescisão contratual e declarar a caducidade? Para mim, permanece um verdadeiro mistério. Um verdadeiro mistério, porque o contrato era claríssimo. Se não realizar os investimentos previstos no contrato, é obrigatória a declaração de caducidade. O contrato ainda estabelecia algo a mais, deputado Rachoca. Caso a concessionária não realizasse a duplicação na sua totalidade dos 800 quilômetros, ela deveria ter as garantias executadas. E quais são essas garantias, deputada Gleice? Uma no valor de 175 milhões e outra no valor de 325 milhões, perfazendo 500 milhões de reais. Ou seja, no edital de licitação da concessão, a NTT
se defendia contra a hipótese de inadimplência. Se a CCR não fizer o investimento, nós vamos sacar uma garantia de R$500 bilhão e penalizar a CCR. Pois bem, o que a CCR conseguiu como façanha, como verdadeiro milagre, como obra inexplicável? E eu gostaria de saber, porque não está claro como que ela conseguiu isso. Ela assinou um primeiro termo aditivo, e eu convido os deputados aqui presentes a lerem o primeiro termo aditivo. O que estabelece? Primeiro, extinção das sanções, extinção das punibilidades à CCR. A CCR sacou a garantia de 325 milhões, ela não poderia ter sacado. Então, ao invés da NTT executar as garantias, ela permitiu que a CCR pudesse pegar o dinheiro de volta. E mais do que isso, estabeleceu uma relicitação. O que diz a relicitação? Nós vamos pegar, e o próximo concessionário, ainda por cima, ainda vai indenizar a CCR dos investimentos que ela fez. Vejam que negócio da China. Você pega uma concessão. Se der certo, você fica multibilionário através da cobrança de pedágio. Se não der certo, se você tiver incompetência e não conseguir cumprir aquilo, você consegue um primeiro termo aditivo com a NTT, que passa a mão na cabeça da concessionária, extingue a punição, extingue as sanções, retira a obrigação de investimentos, permite ela sacar 325 milhões de reais e ainda estabelece uma relicitação onde o próximo vai indenizar a CCR. Pelo amor de Deus! Então, eu penso que a gente precisa realmente se debruçar com relação a esse tema. Eu entendo que isso é matéria de natureza federal, mas nós temos que verificar juridicamente, e aqui convidando as diversas assessorias jurídicas que nós temos, a OAB, a FIEMES, as entidades de classe, aqueles que estão preocupados com o nosso Estado, para ver se não existe competência concorrente, para que nós investiguemos a CCR. Eu quero entender em que condições é que ela conseguiu esse primeiro termo de acordo, que é lesivo ao Mato Grosso do Sul. Eu creio que é ilegal esse primeiro termo de acordo que foi realizado. Então, eu penso que tem algumas coisas que nós podemos fazer como passos introdutórios para aumentar o grau de visibilidade sobre essas coisas que estão sendo feitas na NTT. De um lado, fazer essa investigação e pedido de informações do deputado Júnior Mock. Parabéns, deputado. É isso mesmo que nós temos que fazer. Nós temos que chamar a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, para entrar conosco, eventualmente entrar com uma ação civil pública, para imediatamente acessar a cobrança do pedágio. Como é que pode eles estarem cobrando pedágio, tendo feito 10% do investimento, deputado Júnior Mock? Como? Então, e aí, como passo seguinte, discutir a forma de nós relicitarmos essa BR-163 aqui no nosso Estado. Nós temos conversado com o governador Eduardo Riedl, com toda a sua equipe. Aqui eu queria até aproveitar para cumprimentar o nosso governador e cumprimentar também o secretário de Infraestrutura, o Pelufo, o Jaime Verruc, de Desenvolvimento, que estão muito cientes desse problema. E existe a discussão sobre nós relicitarmos aqui no Estado, pelo nosso Estado. A nova legislação permite que nós relicitemos por aqui. Agora, é um passo importante. Nós traríamos a responsabilidade que hoje está na NTT, está com a União, e nós traríamos para o governo do Estado para que nós fizéssemos por aqui. Eu penso, deputado Júnior, que talvez seja a única saída possível. Porque é tanta arbitrariedade que está sendo feita em nível nacional, tanto descaso que está sendo feito com o nosso Estado, é um verdadeiro tapa na cara do contribuinte do Mato Grosso do Sul, que está pagando um pedágio caríssimo, que no ano passado, parece-me que foi quase 500 milhões de reais de pedágio arrecadado, e gente morrendo na rodovia. Toda hora uma tragédia, toda hora um problema. As condições de trafegabilidade piorando substancialmente. E tudo isso acontecendo e a gente vê de Brasília e dos órgãos federais apenas medidas tendentes a passar a mão na cabeça dessa concessionária enquanto sofre o Mato Grosso do Sul.